para medir a produção de uma economia. Primeiro, o gasto do governo, ele agrega a economia? Então, na ótica dos austríacos, não, porque tudo que o governo tem, ele precisou tirar de alguém. Ele tira do João para dar para o Zé. Então, na melhor das hipóteses, o gasto do governo, ele seria neutro. Mas o governo, a gente sabe que ele é ineficiente por definição. Como ele não está sujeito ao teste de lucros e prejuízos, ele gasta dinheiro, não está nem aí, foda-se, tributa mais e gasta. Então, na verdade, esse gasto que ele está fazendo, tirando de alguém para gastar em alguma outra parte, há sempre um desperdício nisso. Então, o gasto do governo, na verdade, ele é destrutivo. Ele dilapida a riqueza. É pior do que ser neutro, ele dilapida a riqueza. Então, se a gente olhar a equação do PIB, o governo, na verdade, nem deveria fazer parte dessa conta. Ou ele estaria tirando riqueza e não agregando riqueza na economia. Então, para você gostar da economia austríaca, você necessariamente é ANCAP? Não. A economia, ela é descritiva. Ela não tem juízo de valor. Então, a economia, ela descreve as relações de causa e efeito, o que acontece se o governo tomar essa e essa medida. Se o governo controlar preço, teremos escassez. Se colocar preço máximo, teremos escassez. Preço mínimo, abundância. Então, é isso que a economia fala. Ela descreve as coisas e busca entender como cada política ou como cada ação pode repercutir na economia. Agora, à medida que você vai entendendo cada vez mais economia e você entende o papel do governo, você entende como o governo é ineficiente por definição, que ele destrói a riqueza. Não estou nem falando de ética aqui, apenas questão econômica. Você, inevitavelmente, chega à conclusão que, cara, o governo, então, Mas é o governo... Quanto menos, melhor. O Estado. Ou é o Estado? Qual é a diferença do governo e do Estado nessa parada? Porque o governo... a gente tem que ter uma organização social. Porque as coisas não vão se organizar espontaneamente, né? A gente tem que ter a sociedade entrando em comum acordo sobre algumas coisas. E o governo... A governança não faz parte disso? O governo não são essas regras de comum acordo da sociedade? Pois então, assim, tem... Sim e não, porque tem algumas coisas paradoxais, né? Porque o governo... Eu sei que o Paulo Cogos já esteve aqui, né? Sim. Então, ele é o mestre do Ancapistão, é o imperador do Ancapistão. Mas então... É Cogos. Se tu não falar Cogos, ele fica puto. Ah, é? É que nem Urrich. Que nem Urrich. Paulo Cogos. Cogos. Então, tem algumas coisas paradoxais, né? Porque o governo, ele, em teoria, ele deve resolver conflitos, mas ele deve defender a lei, mas a lei não se aplica a ele em vários casos. Sim. Então, não se aplica a ele quando ele se torna a forma de um Estado, como ele se torna uma máquina independente. Mas qual é a diferença para você entre Estado e governo? Sei que existe, mas qual, na sua definição, qual é a diferença? Para mim, o Estado ele é uma máquina, ele é um poder é uma máquina do poder público, que ela é organizada e ela é centralizada, tá ligado? É assim como eu vejo o Estado. Já o governo, ele é só as regras que a gente... chegou em comum acordo para mediar a sociedade. Para mim, o governo é isso. É a forma com que a gente encontrou de conviver. É o governo. Eu acho que isso tem que existir. São as regras, são as leis, são a religião. A religião faz parte disso porque ajuda, né? Antigamente, eu acho que é por isso que, inclusive, a religião existe. Porque a gente tem essa necessidade de ter alguma coisa que nos une, que nos dá... é assim que vai ser as coisas, tá ligado? E o governo e a religião são... Então tem que ter isso, tá ligado? Não dá pra só não ter essa parada. Pois então, assim, só voltando à resposta à pergunta sobre economia, se economista austríaco é ANCAP... Mas todo ANCAP gosta da economia austríaca. Todos eles, cara. Nenhum defende nenhum outro tipo. Ou tô falando merda? Não. Pode marcar aí o xizinho. Por exemplo, temos o filho do Milton Friedman, o David Friedman. Ele é ANCAP. Eu diria que ele segue bastante da escola austríaca, mas não apenas a escola austríaca.
E o neto dele também, que é o Patrick Friedman, que, por sinal, tem uma iniciativa bem interessante de construir cidades flotantes. Aquela O Seasteading. E se a gente fosse morar no mar? É. O Rafael falou sobre isso aí, ele Seasteading. soltou uma frase que se tornou meme aqui no Flow, que ele falou, gente, e se a gente fosse morar no mar? Aí ele Viralizou, ficou né? engraçado. Mas voltando à parte da economia, então quando a gente entende que, primeiro, o governo é ineficiente por definição. Então, tudo que ele faz, ele acaba destruindo riqueza. Vários serviços, outra justificativa econômica para o governo. Se tal e tal serviço só podem ser providos pelo governo. É aquela história do bem público. Bens públicos precisam do governo para serem fornecidos. Mas se a gente for ver e analisar minuciosamente, no fim das contas, não existe bem público. E essa é uma das maiores falácias e mais difíceis de refutar. E os austríacos conseguiram fazer isso ao longo dos anos. Que no fim das contas não existe bem público. Por exemplo... Pra mim, eu acho difícil conceber essa não existência do bem público. Porque eu sei que existem coisas no mundo que não me pertencem, que seria ridículo eu falar que é meu, tá ligado? Eu não vou chegar no Monte Everest, tá ligado? Falar, esse monte aqui é meu, me pertence. Minha propriedade privada. É ridículo. Então, se ele não me pertence, a quem ele pertence? A ninguém. Hoje parece... Mas existem áreas e montanhas que têm donos também, que têm propriedade privada. Sim, então, sim. Não, mas a existência da propriedade privada não exclui a existência da pública. Na minha cabeça. Como hoje a gente está concebido, não. Não. É que, tipo, o que não é... Qual é o nome que a gente dá pra uma terra que não é de ninguém? Que não é... A gente não considera propriedade privada. O que é aquilo? De quem aquilo pertence? De ninguém. De ninguém, Claro, certo? não foi conquistada ainda. Sim. Então, de certa forma... No inglês a palavra é o homestead. Aham. Não foi homestead. Então, digamos, algo que não tem nenhuma propriedade, ou uma terra, ou um bem, alguma coisa, não foi homestead ainda. Então, não foi conquistado, talvez seja a palavra. Entendi. Então, é algo neutro, não é de ninguém. Não é que sabe qual que é a parada? É que, tipo, existem certas coisas que seria ridículo alguém, tipo, falar que é propriedade privada, como um grande lago que 1 milhão de pessoas... Tipo, como que alguém conquista alguma coisa que todo mundo tá usando, tá ligado? Claro, é que uma coisa é a gente partir do que nós temos hoje para uma sociedade, vamos nos tornar Totalmente sem Calypso. porra nenhuma. Cara,